quarto domingo de cada mês, é o Salmo do quarto, né? E nós já estamos no Salmo 8. Eu não lembro quando é que nós começamos, não faz um ano, nem 8 meses, mas teve algumas programações no quarto sábado que não tivemos a oportunidade de trazer a meditação no Salmo. Mas o Salmo 8, o livro que nós vamos ler novamente, ele diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças do peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem para que dele te lembre, e o filho do homem para que o visite? Fizeste, no entanto, por pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Salmo 8, ele é um salmo que os 7 primeiros salmos, na verdade, eles acabam sendo não é necessariamente um salmo de louvor, mas foram salmos onde havia pedido de ajuda, socorro a Deus, né? O salmista, ele chama a atenção a Deus, clamando por ajuda. E no Salmo 8, podemos dizer assim, inicia-se realmente um período de salmos de louvor a Deus. E ele é maravilhoso no sentido de que nos chama a contemplar as obras de Deus. Ele é um salmo que nos chama a atenção para meditar e contemplar. Quando nós contemplamos as maravilhas das obras de Deus, e olhamos para aquilo que Deus fez na natureza, como obra dele, as obras do homem, por grande que pareça ser, se transformam em pouco, em nada, em comparação às obras de Deus. Quando estava estudando, eu lembrei uma vez, se não me engano foi em 1983, ou 84, por ali, eu fiz uma viagem missionária para o norte do Brasil, para lá, a região do Belém, e eu estava na casa de um missionário, e ele tinha um trabalho, ele morava em Santarém. Santarém é a segunda maior cidade do estado do Pará, perde apenas para Belém. E nós saímos de Santarém e íamos para ir até Alenquer, e lá não tem estrada, é tudo barco. Nós saímos bem cedinho, quase madrugada mesmo, pegamos o barco, fomos até a cidade de Alenquer, passamos o dia ali, pregamos ali durante o dia, à noite, pregamos também o Evangelho naquela comunidade, e à noite voltamos. E na volta, os irmãos sabem como é que são aqueles barcos que rodam, que navegam no Amazonas. Era um barco mais ou menos de uns 6, 7 metros, e quando nós estávamos, eu preguei à noite, e eu estava na casa de um missionário irlandês. Irlandês, são irmãos em Cristo, mas eles são meio durões, né? E a gente era novo ainda, né? Tinha 21 anos de idade, preocupado em não falar nenhuma besteira, né? Eu continuo falando besteira, mas a preocupação ficou meio de lado, né? Mas chegou um certo de madrugada, era umas 9, meia, 10 horas da noite, porque imagine o rio tudo escuro, né? Você não vê nada. Ele me chamou para subir em cima do teto do barco. Eu falei, rapaz, ele vai dar uma bronca aqui agora. O que eu falei que não devia ter falado? Aí ele falou, vamos, deita aqui. Deita no barco, põe a mão e olha para o céu. Gente, você não sabe o que é assim. Aqui, às vezes, no céu limpo, você vê muitas estrelas. Mas lá você via muitas estrelas, coisas assim. Pena que não tinha celular para poder filmar, fotografar, né? Aquilo ali.
que a maquininha que eu tinha, a flash dela, não ia pegar nada. Mas é o que o salmista está falando aqui. Como que é magnífico a natureza, a obra de Deus. Você olha aquilo ali, se você pegar um dia, faz essa experiência, estiver num lugar descampado, olhe para o céu à noite. E é interessante, você não tem estrela, fixa o olho, você começa a ver várias estrelas, parece que elas começam a surgir. Né? E o salmista, ele nos chama a atenção para meditar, para contemplar a grandiosa obra de Deus. Então, esse é um salmo interessante, que ele é um salmo, ele é citado no Novo Testamento 4 vezes. No versículo 2, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitasses força por causa dos teus adversários, para fazer que eu endurecer o inimigo vingador. O Senhor Jesus Cristo, ele cita esse salmo lá em Mateus capítulo 21, versículo 16. Olhem lá o que ele fala em Mateus 21, versículo 16. Você está ouvindo o que está dizendo? Jesus respondeu, sim. Vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste o perfeito louvor? Outra citação é no versículo 6. Deste domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés, tudo lhe puseste. Quem vai citar é o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 27. O apóstolo Paulo, então, ele vai dizer: porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo que lhe sujeitou. Ainda o apóstolo Paulo, ele confirma essas palavras lá em Efésios, capítulo 1, versículo 22. Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça de todas as coisas. Novamente, os versículos 4 a 7, né? Principalmente o versículo 5, fizeste o homem pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 6 e versículo 7, é mencionado esse texto. Hebreus 2, versículos 6 e 7. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste por pouco menor do que os anjos, e de glória e honra o coroaste, todas as coisas sujeitas debaixo dos seus pés. Então, o Salmo nos mostra o Filho do Homem, Jesus Cristo, e esse aqui é um dos salmos chamados messiânicos, que está apontando para Jesus Cristo. Então esse salmo, ele nos mostra Jesus Cristo, Filho do Homem, em sua segunda vinda, recebendo pleno domínio sobre a criação redimida. Jesus Cristo, ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Como nós começamos a estudar na escola dominical, a palavra de Deus, toda ela aponta para o Senhor Jesus Cristo. Não há outro personagem na Bíblia, né, o personagem central da palavra de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Então, desde Gênesis até Apocalipse, toda a revelação aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Esse salmo faz isso. Mas o salmista nos chama a atenção pela grandeza de Deus, sendo algo indescritível. Comparando o homem com Deus, nós somos absolutamente pequenos demais. Esse salmo é um exemplo insuperável daquilo que um hino deve ser. Ou seja, qual que é o propósito de um hino? É honrar, é dar glória, é celebrar a Deus, né? Dar glória e a graça de Deus. E o salmo narra aquilo que ele é e o que ele tem feito.
Quando nós entoamos hinos de louvor, não é para o pastor, não é para a igreja, não é para os membros, mas é para enaltecer o nosso Deus e o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, esse salmo nos faz exaltar. Por isso que ele começa e ele vai terminar com a mesma expressão. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. A versão de Pedro, a versão que foi lida, acho que era de Pedro, não traz a palavra magnífico. Qual é a palavra que traz? Majestoso. Majestoso, né? Então, dá a ideia de grandioso, de supremo. Algo que o homem não é. Por mais que ele tenta querer ser. O homem, por mais que ele deseja ser grandioso, ele não é grandioso. Ele é infinitamente inferior a Deus. O homem, diante da criação, por mais complexa que seja a nossa formação, né? Todo o corpo humano, e aí nós temos a grandiosidade de Deus. Mas você olha uma formiga, ela é grandiosa também. Não o seu tamanho, né? Mas pesquisa a respeito de como que a formiga ela é formada, né? E tem um filme, Querido Engolir as Crianças, que é esse, que passa, né, uma hora que eles ficam pequenininhos, e no gramado a formiga aparece grandona, gigante, o menino sobe da formiga para dominar a formiga, os olhos, as patas, as garras, né? E ó, a formiga pode te matar, sabia? Uma formiguinha. Eu estava cortando a grama 2 semanas atrás e tinha lá um lugar que eu tinha que mexer. Eu coloquei a mão em cima do formigueiro e não vi. Subiu aqui, ó. Né? Eu tirei rápido, mas ficou toda vermelha, toda pipocada. É que eu não sou alérgico à formiga, mas a formiga pode matar. Né? Não uma só, né? Mas várias formigas matam. Então o que é o homem? E muitas vezes o homem bate no peito, né? Eu sou fulano de tal. Né? E o salmista nos fala, não, quem é grande é Deus. E olhando, começando com o louvor da glória de Deus, né? Essa adoração é uma adoração que o salmista coloca, é uma adoração ardente e íntima, que todos nós podemos fazer lá no seu lar. Procure louvar a Deus em sua casa. Eu tenho, já falei isso algumas vezes. Procure exercitar, mas faça isso sozinho, senão vão achar que você é louco, né? Mas quando você estiver sozinho, comece a louvar a Deus com palavras que venham somente de louvor a Ele, né? Então você está lá em casa, ó Senhor, como Tu é grandioso, eu quero Te louvar pela Tua beleza, pela Tua bondade, pela Tua graça, Senhor. Olha essa árvore, que linda. Um dia dessa semana aí, nós, por causa do calor, estamos dormindo com a janela aberta, deixamos uma telinha lá no cinteiro. E nós acordamos exatamente, olha que coisa linda, olha o contraste da palmeira com o céu azul, a nuvem branca, né? Do lado dela havia isso, do meu lado eu falei, eu estou vendo aqui um céu azul, uma telha marrom e um varal cinza, né? Eu só estava com o céu que era azul, mas do lado dela ela via uma imagem simples, que está lá, o vizinho tem 2 palmeiras imperiais, e constatando com o céu azul, com a nuvem branca, é magnífico. Agora, quanto outras coisas que nós olhamos na criação de Deus, é magnífico. Procure então louvar a Deus. Ó Senhor, olha que linda essa formiga que o Senhor criaste, né? Todas as coisas criadas por Deus. Louve a majestade do Senhor, a grandiosidade dele que se manifesta em toda a criação. A majestade de Deus, ela é mais sublime do que os céus. Porque o céu, por mais maravilhoso que seja, uma noite de estrelas é maravilhoso, mas é criação de Deus, não é Deus. Então louve a Deus por ser o Criador dessas coisas. Os irmãos muitas vezes oram, especialmente na reunião de oração, quando alguém pede oração que vai viajar, e sempre ora assim, que eles possam desfrutar das coisas maravilhosas que o Senhor criaste. E de fato, são coisas maravilhosas, mas ainda assim, né, algumas dessas coisas foram meio que mudadas pelo homem. Você tem essa Serra do Mar, é maravilhoso ver a Serra do Mar ali, e ali é pouco. Olha a Serra do Mar, como é lindo. Mas tenta ver a floresta amazônica. Dizem que tem árvore lá de mais de 10, 12 metros de altura. Que quem está lá embaixo é dia, mas para lá quem está embaixo é noite, porque a cova das árvores não permite que
que a luz do sol entre ali. Né? E quão grandioso é isso, quão maravilhoso é a obra de Deus, e Deus nos chama para louvar o seu nome, a sua grandiosidade que se manifesta em toda a criação. A majestade de Deus, então, é mais sublime que toda a criação. Os planetas, as estrelas, o universo ilimitado, eles nos fornecem apenas uma visão parcial da grandeza de Deus. Acho que foi no dia, estamos em fevereiro, foi em janeiro, que no dia 22 de janeiro, os planetas se alinharam. Vão se alinhar de novo, dia 28. Vão se alinhar de novo, né? Aí a Elizabeth, vamos ver lá. Aí, tá a Lua. Aqui deve ser Marte, Saturno, Netuno, sei lá quem eram os planetas ali, né? Com o olho nu ali, vendo, né? Então, imagine, eu lembro que o Messias uma vez, ele tinha lá o teodolito dele e também houve uma formação, alguma coisa assim, e era de madrugada, né? Eu, Dona Esmeralda, a Elizabeth e o Messias lá, olhando lá, aquela coisa maravilhosa assim, né? Criação de Deus. E já adiantando um pouco, a Bíblia fala que o homem é indesculpável diante de Deus, porque a natureza prega que Deus existe. Né? E Deus nos convida, o salmista nos convida a olhar os planetas, olhar as estrelas, olhar o universo. Isso é algo apenas parcial da grandeza de Deus. E ainda assim, os homens iludidos fazem pouco caso dessas evidências, como se elas não existissem. Não, imagina, isso aí é a formação, isso aí é uma explosão, criou tudo isso aí. Né? Você é ignorante, rapaz. Acredita que Deus criou isso? Não, a ciência prova. Existe uma diferença entre negacionista, aquele que nega a ciência, e aquele que crê no cientificismo. É a doutrina que crê na ciência. Tudo a ciência prova, tudo a ciência responde. A ciência responde coisas que a Bíblia já dizia há muito tempo atrás. E ela está sempre correndo atrás para reconhecer que aqueles fatos que a ciência ainda não tinha conhecimento, a Bíblia está mostrando. E tem um irmão, um pregador conhecido, que ele disse, se a ciência ainda não consegue provar tal relato da Bíblia, uma hora ela vai chegar e vai compreender que aquilo que a Bíblia fala é verdade. Então, muitos homens, muitas pessoas se dizem eruditas, elas não conseguem enxergar a majestosa presença de Deus por meio da natureza. Muitas pessoas dizem que só acreditam naquilo que podem ver. Ué, então olha para o universo e você vai acreditar em Deus. Tomé, Senhor, eu não acredito se eu não puder colocar minha mão nas suas feridas, né? Do seu lado. Tomé falou para os discípulos. E Tomé precisou ver. E Jesus falou, bem-aventurados que creem sem ver. Então, se a pessoa é uma daquelas que diz que só acredita vendo, então nesse caso elas deveriam ser coerentes e crer em Deus, porque a criação ela não permite outra possibilidade de interpretação do que da existência do Criador. Não adianta a ciência dizer que isso aqui é obra do acaso, de uma explosão, de uma evolução. Não. A natureza ela proclama, né? Lembra quando nós estudamos, eu não lembro qual foi o tema que nós estávamos estudando, Jó, nós estávamos estudando Jó, quando Jó fala das estrelas cantando, e eu trouxe aqui um vídeo de um não é um telescópio, né, mas o telescópio só vê, que capta o som, captar o som das estrelas, coisa mais linda, curso de música, né? Os irmãos também fizeram aquele irmão fez uma apresentação e colocou, olha, as estrelas cantando, né? E fizeram um hino, né? Grandioso és tu, grandioso és tu, né? Gente, se o ser humano não crê em Deus, fala para de olhar para baixo e olha para cima, você não é Deus, clamando a sua existência. E o salmista ele fala isso no início do seu salmo, né? No corpo do seu salmo, ele diz isso. Então o salmo ele exalta a grandeza e o poder de Deus. Ele diz,
pois expuseste nos céus a tua majestade. Versículo 1. Por que Deus é magnífico, majestoso? Porque no céu Deus colocou a sua majestade. Basta olhar para o céu e você verá a majestade de Deus. E ele continua dizendo: quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua, as estrelas que estabeleceste. Davi está dizendo isso no versículo 3. Davi, ele era, antes de se tornar rei, e talvez esse salmo ele escreveu quando ele ainda era um pastorzinho. Davi, na sua atividade de pastor, cuidando de ovelhas nos campos de Belém, teve muitas oportunidades de, no final do dia, observar as estrelas do céu e, através dela, reconhecer a magnitude de Deus, a grandeza de Deus que transcende os céus. Por isso que Davi ele fala: olha, quando eu olho para os céus, quando eu contemplo os céus, obras do teu dedo. Eu fico imaginando Deus fazendo, né, as estrelas, os planetas, né? E ali, é lógico, Deus não tem corpo físico como nós, é lógico. Aqui é uma maneira, a Bíblia muitas vezes manifesta ou expressa coisas que o ser humano não compreenderia se não fosse colocado na sua própria compreensão. Então, as mãos de Deus, o ouvido de Deus, Deus não tem ouvido, Deus não tem mão, mas para a nossa compreensão. Então, eu fico imaginando Deus criando as coisas, fazendo, né? Mexendo ali, aqui, essa estrela aqui, essa aqui. Não, essa aqui não está legal. Duas Marias não, tem que ser três, né? Então, aqui, Elisete, Eliette e Elizabeth, né? Estou brincando, né? Mas Deus faz assim, Ele cria as coisas. E nós olhamos para o céu e vemos a sua criação. E Davi pode transmitir isso para nós. E aí, Davi fala, até uma criança, ela consegue perceber isso. Voltando ao versículo 2. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa do adversário. O Senhor Jesus Cristo fala, o Senhor Jesus Cristo menciona isso, mas ele fala, da boca de crianças sai o perfeito louvor. Então até mesmo uma criança pode louvar perfeitamente o Senhor. Podemos chamar no versículo 2 de o louvor maior das menores pessoas. Ou o louvor maior das pessoas menores, né? Uma criança com fé, uma fé inocente, entoa a grandeza de Deus na sua simplicidade através de cânticos. Fazendo cabelo de manhã, a Aninha ela vem cantando, né? E ela gosta de cantar. E o salmista está falando, a criança ela vai expressar o louvor de maneira simples e inocente. Então, quando o versículo de Mateus 21, né, faz referência, Jesus declara o cumprimento dessa palavra. Fala, na boca das crianças sai o perfeito louvor. Ela reconhece quem é Deus. Jesus Cristo, lá em Colossenses 1, 16, 17, o apóstolo Paulo fala que Jesus Cristo ele é o Criador e ele é o mantenedor de tudo que existe, né, na terra. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Pois nele quem? Em Jesus Cristo, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então o apóstolo Paulo reconhece, olha, tudo existe, tudo foi estabelecido por causa dele, por ele. Sem ele, nada do que existe viria a existir. Então, diante dessa declaração maravilhosa, a pergunta do salmista que faz pertinente no versículo 4 é: quem é o homem? Quem é o homem para que dele te lembre? Senhor, entre todas as criaturas avistadas, desde a estrela até os peixes do mar, basta o homem, né? É somente o homem que pode contemplar esse cenário, né? Os outros animais podem olhar para as estrelas, porque não tem a capacidade de entender quem é que criou todas as coisas, né? O homem tem capacidade de entender, de conhecer
o suficiente para fazer a pergunta que o salmista faz: quem é o homem? Diante de tudo que Deus criou. Né? E aí, a própria pergunta já indica a resposta. Né? A pergunta de Davi, ela nos faz pensar. E é interessante que o salmista aqui, ele está falando: olha, quem que é o homem para que te lembre dele? Quem é o filho do homem para que o visite? Mas mesmo sendo um homem inferior, o salmista fala: Deus ainda o fez um pouco menor. Aqui na versão diz que Deus, né? A outra versão fala de anjos, mas, ou seja, Deus, a única criatura, a única criação feita por Deus, que foi dotada da imagem e semelhança de Deus, é o ser humano, capaz de meditar, contemplar, observar, pensar em tudo o que foi feito. Então, na verdade, a pergunta de Davi, ele zomba da arrogância daqueles rebeldes, né? De homens rebeldes que se acham acima de tudo, né? Tiago, ele colabora com isso, com essa definição, lá no capítulo 4, no versículo 14 de Tiago 4, 14, ele diz: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. O que é o homem? Um vapor, uma neblina, né? Ela se dissipa. Quem já viajou sabe muito bem o que o Tiago está dizendo aqui. Você vai lá na estrada, assim, de repente uma neblina aparece, né? Mas daqui a pouco ela some. O homem é isso. O homem já foi definido, né? Alguém definiu o homem como um ser fugitivo, minúsculo e passageiro, que não é o centro nem propósito do universo. Uma embalagem descartável, uma dermatite da terra. Olha, dermatite, uma ferida. O homem é isso, não é nada, né? Uma ferida, ela vem, seca, vai embora, some, né? As pessoas, elas se acham tão importantes, né? Autoridades, olha o que está falando, eu sou importante. Não, quem é você? Quem sou eu? Uma ferida, né? Da terra. Mas o Senhor ainda o criou, apesar de tudo isso, né? De não sermos nada, o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança, menor do que Deus. Na verdade, apesar da nossa pequenez, o homem, ele é a coroa da criação. E ele foi colocado como Senhor da criação. Qual foi a ordem que Deus deu ao homem? Dominarás todos os animais da terra. Apesar do pecado, e o homem hoje tem que fugir de animais selvagens, o homem consegue dominar certos animais. O homem domina o leão, por exemplo, o homem domina o urso. Né? Ele adestra, né? E consegue dominar esses animais. Mas antigamente os animais se metiam ao homem facilmente. Não era como hoje, né? Que os animais geralmente são dominados pelo medo. Né? Mas antes da queda do homem, os animais eram dominados pela palavra do homem, pela autoridade que Deus havia dado ao homem como um ser dominante. Então, antes da queda, tudo estava subordinado a ele. Mas o que resultou do homem? Uma criatura que caiu em pecado. A sua queda foi tão catastrófica que ele deveria dominar, ele que dominava os animais, foi enganado por um animal, a serpente, dominado por ela, e hoje tem medo até mesmo de uma barata. Eu não sei quem tem medo de barata aqui, mas tem homem que tem medo de barata. Mas você dominava o leão, o urso, e agora tem medo de barata? Porque o pecado entrou no mundo. Né? E tal é a condição do homem. Daí então, diante disto, né, nós vemos a glória do Senhor Jesus Cristo. Quando Hebreus cita aqui os versículos 4 a 7, no capítulo 2 que nós lemos, quando Hebreus cita, ele destaca que o foco é desviado do homem e é voltado para Jesus. Nele, em Jesus Cristo, a vida é
perfeito na terra. Na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o homem readquire a posição prevista que Deus tinha preparado para ele, né? Os redimidos reinarão com ele aqui na terra durante o milênio, e aí sim não haverá mais, o homem não mais estará com medo ou fugindo, né, dos animais selvagens. Deus vai restabelecer a história. E isso não apenas vai restabelecer a história, mas vai superar em muito a posição original do primeiro Adão. Porque já lá no milênio, nós iremos não estar mais sujeitos como Deus teve à tentação, mas estaremos recuperados no segundo Adão, Jesus Cristo. E não mais poderemos ser enganados por Satanás. Quem vai ser enganado por Satanás no milênio serão a geração que nascerá no milênio, né? Aqueles que passarem, que nós como crentes, se o Senhor Jesus Cristo voltar e nós somos arrebatados, e depois da tribulação viermos com Ele para o milênio, nós teremos um novo corpo, e nós estaremos vivendo no milênio também, e não estaremos sujeitos mais ao engano. E aquela geração que entrou no milênio, dos salvos, também não, mas os seus filhos poderão ser enganados. Mas nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, seremos recuperados em Jesus Cristo, para não sermos mais enganados. Através de Jesus nós ganhamos muito mais do que perdemos em Adão. Jesus, ele está acima de todo principado. Jesus, ele está acima de toda a potestade. Jesus está acima, né? Em Jesus, ele tem o poder, o domínio, conforme nós vemos lá em Efésios 1, 20 e 22, e Pedro também fala a mesma coisa. Vamos dar uma olhadinha. 1 Pedro 3, versículo 22. 1 Pedro 3, versículo que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando subordinado a anjos, potestades e poderes. Todos os seres, né, espirituais estão debaixo do poder do Senhor Jesus Cristo. O domínio pertence a Jesus Cristo. Nós vivemos um mundo dominado pelo pecado. Nós vivemos um mundo dominado pelo medo, pelo terror. Feridas estão abertas por todo lugar. Famílias estão destruídas. Nós temos nesse mundo organizações criminosas sofisticadas. Máfia dos jogos, máfia da droga, máfia da prostituição. Enriquecem de chefões que, para se manterem no poder, matam ou mandam matar. Eles se acham autoridade, eles se acham poderosos. Parece que tudo está um caos. E além de tudo isso, tem as catástrofes naturais que acontecem de tempo em tempo. Acontece no planeta Terra, né? No nosso planeta de tempo em tempo, matando centenas e milhares de pessoas. Mas quanto é o consolo para nós? Somente basta olhar para Jesus e lembrar que Ele é o Senhor perfeito e que Ele retornará para governar a terra em glória. E aquilo que nós olhamos para o céu como majestoso, magnífico, nós teremos na terra, porque o Senhor Jesus estará habitando entre nós. Tudo será colocado debaixo dos seus pés. Todo joelho, mesmo aquele que nega Jesus Cristo hoje, terá que se dobrar diante dele. Na sua vida, né? A sua vida será em grande poder e glória, a palavra de Deus nos diz isso. Então, todo o poder ligado no céu e na terra, os anjos, como eu disse, as potestades, as forças espirituais serão subjugadas a Jesus Cristo. Os demônios sabem disso. Eles mesmos, né? Fizeram questão, ou os próprios demônios nos informam quando falaram com Jesus Cristo sobre esse dia. Lemos lá em Mateus 8, vamos ler Mateus 8, versículo 28 e 34. Os próprios demônios. E nós estamos na reunião de oração falando justamente sobre
a fé, né? E a semana que vem nós vamos falar sobre a fé dos demônios. Demônio tem fé. O que é que eles dizem ali em Mateus 8, versículo 28 a 34? Os demônios sabem que o dia deles vai chegar. Versículo 18. Vendo Jesus muita gente ao redor, ordenou que passassem. 28? Mateus Falou 28. Mateus 8, versículo 28, desculpa. Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eles gritaram: o que você quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Ora, uma grande manada de porcos estava passando no lugar. Então os demônios pediram a Jesus com insistência: se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Jesus disse: pois vão. E eles, saindo, entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar e morreram nas águas. Então, os próprios demônios sabem, quando eles falam com o Senhor Jesus Cristo: o que é que nós temos contigo? Veio nos atormentar no tempo? Eles sabem que Jesus vai dominar todos eles. Ele domina já, né? Tanto é que aqui Jesus concedeu a eles: vá para os porcos. Talvez venha aí a frase espírito de porco, né? Espírito de porco é um demoniado, né? Forma de dizer. Os demônios sabem que Jesus Cristo tem poder, que eles submetem a Jesus Cristo. Jesus tem um nome acima de todo nome. Jesus é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Tudo está debaixo dos seus pés. Hoje ainda, apesar de que não estamos vivendo aquele momento onde será visto, literalmente, né? As coisas que acontecem nesse mundo, por mais ruim que seja, não acontecem sem passar pelo escrutínio do nosso Deus. Então, acima de toda a maravilha do universo, podemos ver a Jesus, que domina todas as coisas. E é maravilhoso podermos nos curvar diante da sua grandeza. É maravilhoso podermos submeter ao seu poder, à sua majestade. Podermos nos abrigar a Ele, nos buscar refúgio nele. Um pastor chamado Theo Lehman, ele escreveu: o que mais Deus pode fazer além de sacrificar o seu próprio filho? Que outra comprovação de amor que outra comprovação do amor de Deus você ainda quer? O que mais você precisa para entender o quanto Deus se importa com você, o quanto Ele te ama? Não ignore isso. Sua vida está em jogo. Ou seja, a pessoa olha para o céu, vê o poder de Deus na criação e ignora Deus. Deus manda o seu Filho à terra para morrer na cruz pelos nossos pecados, e a pessoa ainda ignora. Então esse pastor fala: a sua vida está em jogo, porque você está ignorando todos os sinais, todas as mensagens que apontam para o poder de Deus, você ignora, por causa do pecado. E o salmista, ele nos chama a atenção para o fato de que, embora ele não fale, quem vai falar isso é o apóstolo Paulo, o homem ele é desculpado diante de Deus, porque na criação, aqui na criação, nós temos a manifestação do poder de Deus. E o salmista, então, ele termina o salmo do jeito que começa, né? Exclamando em adoração: ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o santo nome. Então, o final do salmo é o início do salmo. Ele renova a ênfase primária dada a Deus e a sua graça. Isso porque, por maravilhoso que seja, o domínio que o homem exerce sobre a natureza ocupa um lugar secundário no poder de Deus. A vocação do homem é de ser servo e adorador. E os próprios filhos dos homens, quando crianças, adoram o Senhor através de sua boca. Como eu disse, o homem é a coroa da criação de Deus. Mas por mais nobre e digno que seja,
que possa ser o seu lugar como colocado na terra como corregente de Deus nesse mundo, né? Para administrar a terra, sua posição mais importante é como servo, como adorador. É aquele que viu Deus dando a ele uma responsabilidade de dominar os animais da terra, de dominar e subjugar a terra, de cultivar a terra, administrar a terra, e perdendo isso por causa do pecado. Agora ele podendo voltar para Deus por meio do sangue de Jesus Cristo, então ele pode chegar a Deus como um servo adorador que se curva diante da majestade do seu Senhor. A verdadeira grandeza do homem está em conhecer a Deus e em poder se relacionar com Ele. E é isso que o Salmo deixa bem claro. Você quer adorar o Deus Criador? Olhe para a eternidade, ali você olhe para o céu, e ali você vai ver o Criador se manifestando em meio da natureza. Mas olhe para a história, você verá Deus enviando seu Filho Jesus Cristo, que morreu pelos pecados, para nos capacitar a chegar até Ele por meio de uma adoração verdadeira. Por isso, quando nós cantamos hinos, os nossos hinos, os cânticos do louvor, exaltam sempre o nome de Cristo, nunca o homem. Pelo contrário, os nossos hinos vai sempre procurar colocar o homem no seu devido lugar, na sua insignificância, rebaixando ele diante de Deus magnífico. Nossos louvores devem sempre lembrar do amor, da paixão e da justiça de Deus. E a Ele deve ser toda a honra, toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nós possamos expressar a nossa adoração ao Deus Criador, e mais do que Criador, aquele que também planejou a nossa salvação por meio de Jesus Cristo. Amém?